Olá, sejam muito bem-vindos ao Culturando. Hoje estamos no Ponto de Luz, um polo da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Estou aqui com o Diogo Ferreira, que depois de alguns anos aqui em stand-by, nos vai apresentar um novo projeto literário. Depois de Karma, temos aqui Fosse Tudo Saudade. É um novo livro que eu quero saber tudo sobre ele, por isso tenho aqui o Diogo para conversar comigo. Olá, Diogo. Olá, bem disposto. Como é que tem sido este tempo, no fundo, de pandemia, que certamente deu para trabalhar muito? É assim, não foram tempos fáceis, acho que não foi só para mim, foi para toda a gente, não foram tempos nada fáceis e tivemos que encontrar novas formas de lidar com o tempo a mais que tínhamos. Há pessoas que vêm-se à rasca para arranjar um passatempo e de repente não sabiam o que haviam de fazer à própria vida. Bem, na verdade demorou algum tempo, porque apesar de eu ter o manuscrito pronto já há quase 2 anos, esperei também que passasse o tempo da pandemia, porque fazer uma apresentação de um livro via digital, apesar de ter sido a opção de muitos autores, para mim não era execuível, porque o que eu gosto mesmo é ter contacto com as pessoas, com os meus leitores e afins, porque de facto são eles que me inspiram. Eu inspiro-me nas experiências que eles vivem, nas histórias que eles me contam e dou-lhes forma, conteúdo, e o conteúdo materializa-se neste caso em mais um livro. E Fosse Tudo Saudade é o quê? Um romance? Temos aqui uma história. Que história é esta? O Fosse Tudo Saudade é a continuação da história de Karma. Eu na altura não estava à espera do impacto que o Karma teve. Muita gente que me contactou pessoalmente nas redes sociais a dizer que a história que tinha tido um impacto na vida deles, que os tinha ajudado a superar certas circunstâncias menos felizes da vida, mas que havia sempre aquele pequeno reparo que me incomodava um pouco, era que todas as histórias deveriam ter um final feliz, ou pelo menos esta deveria ter um final feliz. E eu senti-me sensibilizado aos pedidos e então meti mãos à obra. O que é certo é que a história cresceu de tal forma que eu, quando dei por mim, tinha um livro de quase 600 páginas na mão, tive que o condensar um pouco e mesmo assim temos um livro que hoje tem quase 450 páginas. E com um final feliz? Veremos, eu espero que sim. Estava só a tentar desafiar o Diogo. Diogo, quem é que vai apresentar este livro? Quem prefaciou? Quem tens mais que, no fundo, faz parte de todo este elenco? Ora bem, em termos de prefácio, eu optei por não fazer um prefácio. Porquê? No início, eu não tive ninguém que acreditasse em mim. Eu passei 10 anos a desenvolver o Karma e ninguém acreditava que eu algum dia ia conseguir. Este segundo é um pouco mais pessoal. Eu lembro-me que na altura dei o salto final para concretizar o Karma após o falecimento da minha avó. Tinha que direcionar o foco da minha dor para algo e direcionei-o para o papel. E como na altura decidi fazer esta jornada sozinho, optei desta vez por não pedir a quem quer que fosse para fazer o prefácio. No entanto, hoje estarei eu a apresentar, estará a Maria Elizabeth Pinho, que é uma amiga já de alguns anos esta parte, é também autora e a moderação da apresentação estará a cabo dela, terá algumas perguntas, mas espero também que interajam comigo e que me coloquem as perguntas que acharem necessárias. Fantástico, de facto, vamos ter aqui Fosse Tudo Saudade, Diogo Ferreira, aqui no Ponto de Luz, e depois apresentações futuras para quem não pode, por exemplo, estar aqui hoje. Como é que vai ser o futuro deste livro? Apresentações futuras, isso é uma grande incógnita e não é por falta de vontade, é mesmo por falta de disponibilidade. Porquê? Eu neste momento era suposto estar na RCA. Para quem não sabe, eu sou militar e neste momento devia estar a cumprir uma missão da ONU na República Centro-Africana, mas a vida deu voltas, eu fiquei por cá, estou cá para apresentar este livro e em outubro próximo, muito provavelmente, serei destacado para a Roménia para ajudar no esforço da NATO, que infelizmente não posso tocar nesse assunto muito mais, mas participarei numa missão na Roménia e, como tal, a nível de apresentações vai ficar escasso, mas assim que retornar, quem sabe, mais algumas datas, sim. Para terem o livro, como é que podem fazê-lo para que o livro, por exemplo, possa chegar à casa das pessoas? Ora, muito bem. Em relação ao livro, eu tenho alguns exemplares comigo, como é hábito, as editoras impingem alguns exemplares aos próprios autores, eu fico com alguns comigo. Podem pedi-lo diretamente a mim, nas redes sociais. Podem também aproveitar os descontos que a UC e a Bertrand dão
no próprio site, nas compras online. Está também disponível no site da FNAC, portanto é só dar uma espreitada, chegam lá facilmente, podem adquirir o livro facilmente, e no caso do Guiné Bertrand as entregas normalmente é no prazo de 24 a 48 horas, é muito simples, só não tem quem não quer. E escrita futura? Temos aqui Fosse Tudo Saudade, mas de certeza que o Diogo não parou de escrever. Escrita futura. Na verdade eu tinha 2 rascunhos em que vinha a trabalhar. Um deles achei que era demasiado clichê e estávamos todos fartos disso, de olhar para isso, para as mesmas histórias contadas com palavras diferentes, portanto dediquei-me a um segundo rascunho que era um projeto um bocadinho mais radical. Mas eu, para escrever aquele tipo de escrita que eu queria para o livro, precisava de estar num estado em que me tivesse que dedicar a 100%. Eu, neste momento, a minha profissão não me permite dedicar a 100% à escrita daquilo. Vai ser um livro um bocadinho diferente, não sei ao certo quando é que eu vou terminar, talvez num ano, talvez um pouco mais, mas é um livro que, como desvia um bocadinho daquilo que eu estou habituado a desenvolver, que é romance, mas é mais virado para o lado romântico, vai exigir mais de mim, portanto vamos ter que esperar mais um bocado. Obrigada, Diogo. Nós vamos ficar aqui no Ponto de Luz a acompanhar a apresentação de mais um novo projeto do Diogo Ferreira. Fosse Tudo Saudade. Se o quiser ter é muito simples, basta contactar o Diogo através das redes sociais e poderá ter este livro em sua casa. Obrigada, Diogo. Muito sucesso e vamos levar tudo até si. Até já. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Ponto de Luz, ao polo da Biblioteca de São Miguel de Sousa. Estou muito feliz de ver a casa cheia. É muito importante para mim que as pessoas adigam a este tipo de eventos, ainda mais no verão, que existem tantas outras opções, e é bom que ponham em primeiro lugar a cultura e a literatura, ainda mais deste jovem que gosto muito, posso tratá-lo como amigo. Esteve cá a apresentar o Karma em 2019, se não estou enganado. Sim. Portanto, este Fosse Tudo Saudade é uma sequência, portanto é sequela, não é? Mas para isso eles estão aqui para falar melhor. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença, espero que se divirtam e que encostem este menino à parede com perguntas difíceis, que é para isto durar toda a noite, está bem? Ora, boa noite, não é? Cá estamos. Viemos cá hoje para vos fazer a apresentação do meu livro, que já andei, infelizmente, há muito tempo para ser apresentado, e ele já está pronto. Aliás, ele já está pronto há quase 2 anos. O processo editorial é que demorou quase 1 ano. Eu submeti no 1º dia de setembro do ano passado, portanto já estamos a chegar ao final de julho. Foi quase 1 ano a batalhar para que ele saísse. Hoje tenho comigo aqui a Ângela, que vai fazer a tradução gestual. Se tiver alguém a acompanhar, agradeço a tua presença, como sempre. E tenho também aqui comigo a Maria Elizabeth Pinho. Não liguem que eu estou a ficar disléxico. A Elizabeth também é autora, já tem alguns livros no seu repertório, ganhou o prémio da Cordel de Prata do melhor romance do ano passado. Depois do Fim, também é um livro muito interessante. Tem-me acompanhado nesta jornada, andamos os 2 às cabeçadas com a mesma editora, portanto já somos quase família. E a moderação será a cargo dela, não sei se queres começar já com algumas perguntas, queres falar um bocadinho? Boa noite. Antes de mais, quero agradecer ao Diogo por ter feito este convite para estar aqui na apresentação do segundo livro, Fosse Tudo Saudade. Eu preparei aqui algumas perguntas para lhe fazer, que são perguntas que eu acho que vai poder, para que ele possa desenvolver a apresentação do seu livro, mas vocês estão todos convidados a interromper, a fazer as perguntas que acharem pertinentes, todas as curiosidades que quiserem ver respondidas, não há problema, podem interromper. Acima de tudo, isto é um encontro de amigos do Diogo e, portanto, estamos todos em casa, o Ponto de Luz está-nos a acolher e bem, e por isso vamos tornar isto um momento não enfadonho em que eu e o Diogo vamos estar aqui a debitar coisas sobre o Fosse Tudo Saudade, mas estão todos convidados a intervir. Podem e devem, é por isso que vocês cá estão também. Até porque depois não temos mais água para... Portanto, como o Diogo disse, nós andamos aqui há 1 ano a batalhar, porque nós somos autores da mesma editora. E eu conheci o Diogo precisamente por causa dos livros e por causa do Fosse Tudo Saudade.
E tive o privilégio de ser das primeiras pessoas a ler este livro, ainda ele era um manuscrito, correto? Verdade. E há aqui, li também o Carmo, e este livro sei que é uma continuação do Carmo, e a minha primeira pergunta é porquê a necessidade de dar continuidade ao Carmo? Ora bem, eu, para falar disso tenho que falar de quase há 13 anos atrás, ou mais sensivelmente, que foi quando eu meti na cabeça que ia escrever um livro. E o que é certo é que o primeiro demorou quase 10 anos, porque não só ninguém acreditava em mim, eu também não acreditava muito em mim. Aquilo era um rascunho que entrava na gaveta, saía da gaveta, entrava na gaveta, saía da gaveta e não passava daquilo. Infelizmente houve um acontecimento na minha vida que alterou a minha maneira de pensar, que foi o falecimento da minha avó materna. Ela faleceu de uma forma um bocadinho ingrata. Acho que não há formas gratas de morrer, mas ela foi muito ingrata. E eu na altura tinha que fazer alguma coisa, tinha que me focar, tinha que direcionar a minha dor. E mais uma vez, como havia sendo o hábito desde que me lembro de gente, direcionei para o papel. A escrita foi sempre um escape que eu utilizava porque eu não me conseguia socializar com as pessoas da minha idade, não me sentia. Tinha um pensamento um bocadinho à frente daquilo que era normal para a idade, não me identificava muito com as crianças, por aí fora. Aliás, eu sempre mudei, normalmente, até à adolescência, sempre mudei com pessoas mais velhas. E escrever era onde eu me encontrava. Quando aconteceu o falecimento da minha avó, eu voltei a refugiar-me na escrita porque não tinha uma forma mais correta de lidar com ela. Foi aí que então decidi que era mesmo para seguir para a frente, aquilo era uma história que eu ia meter no papel e ia dar no fim. O que é certo é que eu escrevi aquilo, na altura lembro-me que cheguei a falar com uma pessoa que está cá hoje para me inspirar um bocadinho na situação que ela estava a passar e dar profundidade emocional ao livro, e o que é certo é que resultou. O livro teve uma boa recepção por parte que eu leu. Infelizmente os autores portugueses, quando estão a começar, ninguém lhes dá o devido reconhecimento. Não digo que sou melhor ou pior que os outros, o que é certo é que, felizmente para mim, o meu objetivo principal foi conseguido, que foi escrever algo que alguém que o lesse fosse capaz de chegar a minha ver e dizer: olha, o teu livro tocou-me, as tuas palavras inspiraram, obrigado por ter escrito o livro. Esse era o meu principal objetivo. Mas o que é certo é que depois havia aquele bichinho a história não pode acabar assim, devias ter dado outro final. Não é só o bichinho deste que não pode terminar assim, é também o bichinho que fica contigo e que depois cresce à vontade ou continua à vontade de escrever. Sim, eu quando dei por mim a história já era maior que o papel onde eu escrevi. A história praticamente chegou a uma altura que se começou a escrever sozinho. Por isso é que eu terminei o segundo livro tão rápido, e quando eu por mim já estava quase em 600 páginas e tive que condensar aquilo um bocadinho, e mesmo assim a editora teve dificuldade em lidar com livros de 450 páginas. Coisas da editora. Coisas, não é? Coisas dos bastidores. Mas o que é certo é que pronto, foi um bocadinho por aí. A história chegou a uma altura que cresceu para além daquilo que eu esperava dela, e qual bola de neve foi monte abaixo e nunca mais eu consegui segurar. Aqui na tua sinopse, tu dizes: qualquer semelhança com a sua própria história não é coincidência, baseada em emoções reais. Este livro trata a história de um Pedro. Sim. Um Pedro de dilemas essencialmente a nível emocional. É verdade. Diz-me uma coisa, este Pedro tem algum bocadinho de ti? O Pedro acho que é a fiel caricatura de todos os homens. Eu já li, portanto. Acho que é uma fiel caricatura de todos os homens. Eu sei que não está muito em voga o masculinismo, está mais em voga o feminismo, mas a verdade é que hoje em dia é muito difícil ser homem na sociedade. E podemos ver o caso do Johnny Depp, que é o caso mais notório. Há muitos por aí que caem no anonimato. É muito difícil ser homem nos dias de hoje.
vivemos numa sociedade que tem zero tolerância para o fracasso. As vidas são cada vez mais expostas e se antigamente o que se esperava de um homem era que pagasse as contas, metesse comida na mesa e estava o papel dele cumprido, a verdade é que hoje em dia espera-se muito mais e a maior parte dos jovens não estão preparados, tanto homens como mulheres, não estão preparados para as expectativas que a sociedade tem deles. Então, quando tu dizes que este Pedro é o retrato fiel do homem, e eu perguntei-te até que ponto este Pedro tem uma imagem tua ou é também uma imagem, um processo que tu projetas para o papel de ti mesmo? O que é que tu me tens a dizer? Sim, porque eu já li o livro, já sei quem é o Pedro. O Pedro tem uma parte minha, porquê? Eu digo isto porquê? Acho que toda a gente aqui já ouviu falar que há muitos atores e atrizes que para interpretar um papel utilizam um método de viver aquilo que a personagem supostamente no guião deveria viver. Alguns apanham bebedeiras, outros aprendem a fumar, alguns vão snifar drogas. Faz parte do processo metódico que eles usam para interpretar o personagem e perceber melhor como é que funciona o personagem. Eu, no meu caso, para escrever, eu tenho que sentir aquilo que a personagem deveria estar a sentir. Portanto, houve os momentos mais pesados emocionalmente do livro, custaram-me imenso a escrever, porque estavam assim mesmo cá dentro. Eu punha-me na pele da personagem e sentia aquilo que eu deveria estar a sentir. Por isso é que não é coincidência e é mesmo baseado em emoções reais. Eu tinha, para escrever, eu não tenho formação na área das letras, infelizmente, ou felizmente, mas eu para escrever tenho que estar a sentir exatamente aquilo que ponho no papel. Senão, de outra forma, não consigo escrever. Tão simples quanto isso. E eu sei que há pessoas que já leram este livro, há semelhança do Carmo, que já tem muitos mais anos, mas eu sei que há colegas tuas e amigos teus que já leram Fosse Tudo Saudade. Já tiveste algum feedback daquilo que eles estão a ler, o que é que eles sentiram, o que é que eles transmitiram acerca deste livro? Estranhamente não. Se alguém já o leu, que se acuse. Ainda ninguém acabou. Mais um. Se alguém o leu, que se acuse, não? Está perfeito. Outra coisa, este livro eu já o li todo e nota-se aqui que tu escreves de uma forma despretensiosa, tu não és vaidoso, não vais buscar palavras caras, portanto é um livro de uma leitura fácil e agradável que faz-nos pensar naquilo que está escrito e não propriamente no que desta palavra. O que é que ele quer dizer com isto? Essa é a tua forma de escrever e que te caracteriza também no dia-a-dia ou te fizeste por isso? Assim, eu olho para mim próprio como uma pessoa extremamente prática e tento ser sempre o mais assertivo possível, sem grandes pretensões, portanto acho que é assim que deve ser escrito. Percebo que haja vários estilos de escrita e eu não tenho aliás, eu não me agarro a um que não seja o meu próprio. Eu gosto de dizer que o meu processo é um caos orientado porque eu não me agarro a nada quando estou a escrever, simplesmente cedo me escrevo e o que sair, saiu, não estou preocupado se tem grandes floreados, se vai vender muito, se vai vender pouco, eu estou preocupado é que as pessoas que vão ler aquilo sintam aquilo que lá está, não sejam só palavras lançadas ao vento. Uma das preocupações que eu tive com o meu estilo de escrita, e foi uma correção, uma crítica bastante positiva da minha professora que está ali sentada, a professora Manuela Silva, é que estava a ganhar uma tendência para escrever em brasileiro. A nossa língua está, aliás, isto nos jovens é cada vez mais notório, a nossa língua está a perder muito terreno para o brasileiro. Então, se houve cuidado que eu tive na escrita foi manter-me fiel ao português e também manter-me fiel ao princípio de que quem lê tem que estar a perceber aquilo e tem que estar a sentir aquilo. Se eu embelezar aquilo demasiado, é como ir a uma galeria de arte e não perceber nada que lá está. Portanto, lá está, vai de encontrar aquilo que eu disse. É um livro simples, de leitura fácil e que também é reflexo de tu próprio, porque és uma pessoa humilde, simples, desprovido de vaidade, a menos quando vais aos casamentos todo bem vestidinho, não é? É sim, é que eu digo, não é fácil ser homem, não é? Acho que sim, acho que vai ter um pouco de vaidade sim, vaidoso não. Exatamente. Portanto, eu também te conheço há algum tempo e sei que o Diogo que é assim, o Diogo que eu conheço é assim.
E a escrita que eu li do Diogo é o reflexo daquilo que eu conheço dele. Neste livro, apesar de tudo, focas aqui vários aspectos da sociedade e temas fortes, como a violência doméstica, a depressão. Porquê? Faz parte daquilo que tu tinhas idealizado para o teu livro, do guião que tu querias passar, ou foram temas que tu, de certa forma, começaste a viver, quando eu digo em sentido amplo, não é? Não estou a dizer que ele agora vai levar porrada ou vai dar porrada em alguém, mas que tu quiseste abordar esse tema porque achaste importante? Uma chamada de atenção Sim. à sociedade. Sim, era isso que eu queria. Porquê? Porque isto é um romance, normalmente os romances são cor-de-rosa. Verdade, é assim, já que estamos a transmitir uma mensagem, que seja uma mensagem com significado, não é? Pelo menos essa é a minha forma de pensar. De facto, tem aí cenas de violência assim um bocadinho explícitas. Sempre me senti impotente. Porque uma coisa é nós queremos ajudar outra pessoa, outra coisa é ir lá e fazer. Eu não posso ir lá e fazer por ela. Infelizmente não posso ir lá e... Então este livro, para além de um livro de uma história ficcionada, é uma história que vai buscar as tais emoções reais. Sim. Sim. Há uma parte do livro que descreve mesmo a impotência que o Pedro sente por não poder fazer nada quanto ao assunto. Lá está, mais uma vez, não é fácil ser homem. É esperado que o homem seja aquela figura de força, de espírito, de bravura, mas depois quando chega à verdade, ele não pode fazer nada, nem ele próprio sabe como é que se há de sentir. Este livro é também, do que eu vi, da conclusão que eu tive, é também uma busca incessante pela felicidade. Sim. Aliás, uma das premissas... Aliás, eu quando escrevi o primeiro livro, Carmo, lembro-me que vi cá uma apresentação e aqui o Marcos, que está na primeira fila, desculpa lá, tinha lido o Carmo e perguntou-me se o Carmo era uma procura por uma identidade. E na altura sim, era para além do autor que procurava uma identidade como autor, o personagem também procurava uma identidade no meio da história que vivia. No caso do segundo livro, a personagem cresce, não é? E para além de uma procura de identidade, também procura a felicidade. E uma das lições que o livro traz é que muitas das vezes o caminho para a felicidade é o perdão. Não só perdoar as outras pessoas por que nos fazem, mas também aprendemos a perdoar-nos a nós próprios por aquilo que não podemos fazer. Ou às vezes pela forma como lidamos com aquilo que nos acontece. Nós, para perdoarmos os outros, temos que nos perdoar primeiro a nós. Temos que viver em paz com nós próprios para conseguirmos perdoar os outros. Sim. Uma coisa que me deixou curiosa, e porque eu só conhecia inicialmente o título do livro e não conhecia o livro, foi o título. Eu depois que acabei de ler o livro, eu perguntei-me porquê este título. E agora vou-te fazer essa pergunta à frente de toda a gente. Acho que ainda não te tinha perguntado. Porquê Fosse Tudo Saudade como título deste segundo livro? Isso é um bocadinho pessoal. Não sabia. Mas eu vou tentar responder. Fosse Tudo Saudade. Porquê? És uma pessoa que sabes isto? Sinto muita saudade. Aliás, uma das frases do livro é mesmo: sinto saudade, não só daquilo que foi, mas do que não foi e poderia ter sido. E o que é certo é que as pessoas dizem: está olho para trás, não tem arrependimentos, isso é tudo treta. É tudo treta. A verdade é que, é assim, não deveremos ter arrependimentos, mas cada um de nós lida com os momentos com a maturidade que tem. Cada um de nós faz o melhor que pode no momento e depois só mais tarde é que consegue ver aquilo que o pessoal nos ingleses chamam de big picture. Só consegue ver o cenário completo depois das coisas acontecerem. E às vezes é tarde demais. Fosse Tudo Saudade. É em memória a minha felicidade, porque saudade Sim, é muito saudade pouco para todos escrever. temos. Então vamos aligeirar um bocadinho a conversa e vou-te perguntar, para quem escreves? Em primeiro lugar, escrevo para mim.
primeiro lugar escrevo para mim porque é a forma que eu encontro muitas das vezes de lidar com o meu nome agora. Nós somos tão parecidinhos em algumas coisas. Em primeiro lugar escrevo para mim. Depois escrevo para outras pessoas que, tal como eu, não sabem lidar com o que sentem. Que têm momentos que não sabem lidar com o que sentem. E é tão simples quanto isso. Se eu te pedisse que tu me desses uma razão para ler o teu livro, qual seria essa razão? E repara que estão aqui 25 potenciais leitores, ou 25 mais até. Sim, para os que estão de pé. Portanto, estão aqui uns 30 potenciais leitores. E tu vais ter que convencer a todos a ler o teu livro. Mesmo aqueles que não gostam de ler, que é o público mais difícil. Uma razão. É muito simples. Alguns nessas 400 e quase 50 páginas, de certeza que vou encontrar algumas que vão ler e vão dizer: este sou eu. 417. Independentemente de serem homens, mulheres, jovens, não tão jovens, certeza que em algum momento vão ler uma página daquele livro ou várias até e vão dizer: este sou eu. E eu já passei por isto. E se calhar na altura gostava de ter visto isto desta forma ou de outra forma. E acho que esta é a melhor forma de escrever o meu livro, mesmo assim. Portanto, este livro é também um ensinamento. Sim. Foi Uma fonte de reflexão. é uma fonte de reflexão, foi uma jornada de crescimento pessoal, tal como espero que seja para quem ler. O primeiro livro trouxe-me essa boa aventura, que foi as pessoas que puderam sentiram que, e expressaram que sentiram que o livro quis ajudou a superar certas etapas, ou a compreender melhor etapas de metodologia, a ficar em paz com isso. Portanto, espero que este segundo siga a mesma linha. E qual é o teu futuro enquanto autor, escritor? Ui. Podemos esperar um novo livro? Não? Eu gostaria de dizer que sim, mas para já não. A vida não é fácil para ninguém. Eu já nem era suposto estar cá. Como militar tenho as minhas obrigações e uma delas era neste momento estar na República Centro-Africana em missão. Não se concretizou, a vida dá voltas, estou cá hoje, em outubro vou rumar à Roménia e neste momento estou numa fase em que tenho que me concentrar na minha profissão, no meu percurso dentro da minha profissão, na minha formação e não há tempo para tudo, não é? Só vivemos. Mas a escrita vai sempre fazer parte de ti? Eu acho que sim, acredito que sim, apesar dos dissabores que a escrita traz, que não são só coisas boas, não é? Não é a escrita que traz, é as editoras. Também. Apesar de não serem todo um mar de rosas, eu quero acreditar que mesmo que não venha a publicar outro livro, que vou continuar a escrever assim. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Se não for dor ou ensinamento, é uma boa experiência, portanto tudo vale a pena. E agora estamos abertos a perguntas. Abertos, eu não. O Diogo. Professora, pode levantar-se, faz favor, para nós a vermos. Já agora é um gosto conhecê-lo. O Diogo falou muito bem de si. Acho que sim, eu também falo muito bem dele. Eu sinto-me muito orgulhosa de ti, Diogo. És um caso, eu já te disse isto várias vezes e portanto não é nada que tu não saibas e que a tua família também não saiba que eu digo isto. És um caso de sucesso extraordinário e eu sinto-me muito feliz por te ter encontrado pelo meu caminho na tua adolescência, não é? Não foi fácil, adolescência, não foi assim tão fácil, foi? Não foi. A gente agora não vai falar das dificuldades. Foi uma questão de defesa da honra. Eu vou dizer aqui uma coisa sobre aquela história do português. Eu, de facto, acho que a língua portuguesa é extraordinária e tem hoje muitas vertentes, não é? Mas há o português de Portugal, há o português do Brasil, não é? Há o português africano e mesmo em cada uma dos países de língua portuguesa africanos
fala-se diferente, de forma diferente. Há o português de Timor, portanto, há várias formas de escrever português. E quando eu te disse aquilo que tu vieste aí a dizer agora, que estavas com tendência, não, de facto achei, naquela altura, eu não conheço este livro, não é? Que havia uma outra coisa. Achei que te devia te chamar a atenção, porque de facto a nossa língua é extremamente importante. Tu podes escrever de uma forma muito simples, de uma maneira muito direta para as pessoas, mas escrever em bom português. E eu sugiro que tu sempre procures este caminho. Depois disseste para aí umas coisas que eu fiquei um bocadinho assustada, não é? Porque estás muito preocupado com a situação dos homens hoje na nossa sociedade, e eu creio que homens e mulheres estão a viver dificuldades sérias. Obviamente que a sociedade tem expectativas para os homens e tem expectativas para as mulheres. O problema é que às vezes são tão divergentes as expectativas que têm para os homens e as expectativas que têm para as mulheres, que criam ou formam seres inseguros e insatisfeitos. Estás de acordo? Pronto. E portanto, acho que o problema não é mais difícil. Claro, é mais difícil porquê? Porque eu acredito, Diogo, que tu vais fazer e farás sempre todos os possíveis por ser o melhor possível, não é? E não é para corresponder àquilo que esperam de ti, mas é aquilo que tu próprio faz exigir, porque tu tens uma grande ambição, não é? E uma ambição no melhor sentido da palavra, percebes? Tu queres tornar-te cada vez melhor, é nesse sentido que eu gostava de deixar aqui. E, portanto, para mim é uma enorme felicidade saber que tu vou ler naturalmente. Eu agora até vou para férias, para a semana. Portanto, é o meu livro de férias, e é um dos meus livros de férias. É muito interessante tu teres dito que as pessoas se encontram naquilo que leem, e é verdade, não é? Nós encontramos-nos sempre um pouco ao descobrirmos alguma coisa. Eu, há pouco tempo, começando a ler um livro do António Borges Coelho, eu que sou da área de História, e que tenho imenso interesse por ler as questões relacionadas com a História, sobre o Iluminismo, logo na primeira página, olhei para lá e já vi 999 definições de História, mas as primeiras 4 linhas eu fiquei de boca aberta e pensei: meu Deus, mas o que é isto? Isto é que é a História. Ou seja, passados estes anos todos, tenho 74 anos, não é? Que andei tantos anos, dezenas de anos a estudar História, e nunca tinha descoberto uma coisa daquela. Nós estamos sempre a descobrir coisas extraordinárias, e eu acredito plenamente que cada um de nós se vai sentir um bocadinho junto de ti. Eu farei, depois da leitura, a minha análise e deixar-te-ei o meu um testemunho também, pronto, independentemente da gente, naturalmente, a ver de se encontrar por aí num outro momento qualquer, certo? E então, quem é que tem mais alguma pergunta a fazer ao Diogo? Força! Eu tenho eles já sabem que eu sou muito fã, por isso eu não me convido. Então é assim, pronto, eu queria fazer 2 perguntas, que são mais ou menos uma continuação uma da outra. A primeira é se tu és um militar que escreve ou se és um escritor que ganha a vida a ser militar. E na sequência, eu gostava de saber o que é que a escrita mudou na tua vida, porque eu conheço-te como tu sabes. Eu conheço e queria saber de ti, por palavras tuas, o que é que tu achas que, a partir do momento em que escreveste o karma, não que escreveste, porque foste escrevendo, como quando eu te conheci, tu não tinhas karma nenhum, tinhas o karma dentro da gaveta. Ele tinha o karma dentro da gaveta. Agora tens o karma de maturar. É quase a mesma coisa. Cada um com o seu karma. Exatamente. E o dele é pesado. Eu vou começar a responder-te isto. É assim, é de facto
A instituição militar nasce foi uma grande crise de identidade e eu não sou alheio a isso. Houve grande parte, aliás já são quase 13 anos no exército e houve grande parte da minha vida que o que me definia era ser militar. Mas como disse ainda há dias a uma camarada minha, os homens e as mulheres de farda não se definem só pela farda, são homens e mulheres. Há mais por trás. E se durante um período da minha vida me deixei definir por aquilo, hoje sou militar e sou algo mais. Sou militar, sou um homem, sou autor também. E para além disso gosto de ajudar as pessoas, gosto de conversar com elas. Já me perguntaram se era psicólogo, Deus me livre, porque, aliás, o Pedro é inspirado no meu primeiro psicólogo, eu tinha 14 anos, e o sketch do Pedro era um homem que me dava as consultas e que, a meio da consulta, começava a falar dos problemas dele, acendia um cigarro, começava a falar dos problemas dele, e ele, um jovem de 14 anos, estava mais preocupado em não falar de mim do que propriamente estar na consulta. Então começava a falar sobre a vida dele e tínhamos aquela dinâmica. Aquilo ao meio da consulta eu já sabia mais ou menos para onde é que podia ir e aproveitava a deixa para lidar com ele e para evitar que ele lidasse comigo. Isto tudo para te dizer o quê? De facto, durante muito tempo limitei-me só a ser militar e ao fim de 13 anos tem sido um fardo pesado. Não é nada fácil a um militar demonstrar um lado de sensibilidade. Não é nada fácil a um militar mostrar momentos de fraqueza, momentos de maior humanidade. E então quando, este militar é escritor também, viram as piadas, estava à espera que fosse pior, sinceramente estava preparado para o pior. Estava preparado para o pior. Mas em alguns casos tive boas surpresas, as pessoas acolheram bem esse meu lado e então comecei-me a subir mais pelas minhas valências do que propriamente pela minha farda e pela minha profissão. Neste momento até equaciono nos próximos 2 anos deixar o exército, porque para mim neste momento está a limitar o meu potencial. Não sei se respondi à tua questão, se tiver alguma resposta. Obrigada, Marcos, obrigada pela tua pergunta. O Diogo está ansioso por continuar a responder. Quem é o próximo senhor ou senhora que se segue com mais uma pergunta? Força! Qual foi a cena que você A cena? Eu acrescentaria aí uma pergunta que mais gostou e que foi mais difícil de escrever. Spoiler, eu dou muito livro. A cena que eu mais gostei. Sim, mas ele vai. Spoiler. A cena que eu mais gostei. Quase que eu posso. Então, força, dá-me aí o teu Não. palpite. Não, dá-me o teu palpite. Eu acho que é aquela cena de uma rapariguinha que está aflita. Aquela mais violenta. Eu acho que é a cena mais violenta, que te custou mais a escrever. Essa gostou mais a escrever. Acertei. Então a que gostaste mais? Aliás, não. Essa que custou a escrever não foi a que me custou mais a escrever. A que gostaste mais foi a do final. Não foi a que eu gostei mais. Gostei sim porque foi um alívio. Foi aquele sentimento de missão cumprida. Isso era a minha pergunta final, mas já me estás a responder. Foi um sentimento de missão cumprida, mas depois tive que fazer uma edição ao livro para o tornar mais condensado, então tive que voltar ao início, tornar a fazer, here we go again. Quanto tempo demoraste nesse processo desde que colocaste o primeiro ponto final e depois tiveste que voltar a reorganizar as ideias? Foi rápido, não te posso precisar se foi um mês, se foi menos, mas foi rápido, porque eu já tinha a história toda na cabeça. E o processo de condensação também? O processo de condensação sim, porque eu tinha ideia de quais eram as cenas que eu queria manter no livro. Porque às vezes é mais difícil nós escrevemos tanto e depois condensar aquilo só de 600 para 400 são 200 e tal páginas, não é fácil. Sim, não é por ser fácil tu condensares 200 páginas e mesmo assim tens tudo lá. Verdade. Não foi fácil, eu tive que optar, mas eu sabia desde o início quais eram as cenas que eu queria manter mesmo a sério no livro. A cena que mais gostei de escrever, há uma cena de interação entre o pai e filho, que essa também foi uma das sugestões que a minha professora me fez, explorar um bocadinho mais a personagem do filho. Sim.
E neste ele já é maior de idade, já é um homem feito e é uma personagem-chave para a história. E uma das cenas que mais gozo me deu a escrever foi precisamente essa. A interação entre pai e filho, porque infelizmente foi algo que eu nunca tive. Gostava de ter tido. Podemos dizer que o Daniel é a parte bonita do livro? É uma das partes bonitas do livro, sim. E podemos dizer que aquela cena mais violenta é a parte mais obscura do teu livro? Sem spoiler? Foi perfeito. Eu acho que a par com a cena do hospital, sim, são as duas mais pesadas. Já são 3 cenas para ler. Já não vou ler São mais. Já são Sei a 3 história cenas para toda. ler. São as duas mais pesadas do livro, sem dúvida. Obrigada pela pergunta. Estamos aqui à espera de mais Mais alguém? Ricardo. Eu? Sim. Tu conheces o Diogo há tanto tempo. Mas não conheço o livro. Não sei Pois. fazer perguntas sobre o livro sem conhecer. Não é sobre o livro, é sobre alguma coisa que tu gostasses que o Diogo respondesse. Se estivesses ali a falar com ele, assim, numa conversa, numa amena cavaqueira, o que é que tu perguntarias? Estás feliz? Estás feliz, Diogo? É assim, eu não posso dizer que esteja feliz. Acho que aquilo que as pessoas definem como felicidade é um estado temporário e é demasiado fugaz. Como eu concordo. Acho que nós, seres humanos, para além de imperfeitos, somos constantemente insatisfeitos. Aliás, a grande fonte dos conflitos hoje em dia é por causa da insatisfação, por disputa de recursos, de ideologias. Aliás, as duas maiores causas de conflitos no mundo são mesmo falta de recursos ou ideologias, sejam elas políticas, religiosas, o que lhe quiserem chamar. Sempre estas duas grandes causas de conflitos no mundo. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Boa! Mas só respondes se quiseres. Força. Porque não quero ser demasiado invasivo. Força. Ao dizeres que a vida de um homem é difícil, vai de encontro à tua história de vida? Vai. Eu tive momentos em que não me foi permitido demonstrar fraqueza, que não me foi permitido descansar, que não me foi permitido dizer basta, já chega. Não precisas dizer mais nada. Eu posso, mas eu vou dizer-te, eu posso dizer que houve momentos em que eu pensava que dava mais e não dava. E insisti. Não devia ter insistido e fui até ao limite. Houve momentos que tudo o que eu precisava era de alguém que me ouvisse ou que simplesmente estivesse ali ao lado e nem precisava de falar, não tive. Já fui muito ingênuo, já tive muita gente que se aproveitou de mim e acho que a maior força que eu tenho em mim é mesmo passando por isso, não perdi esse caráter de querer ajudar as outras pessoas dentro das minhas possibilidades. Também aprendi a dizer que não. Dizer que não é preciso ter. Exatamente, é preciso ter muita força de vontade a dizer que não. O que quero eu fazer? Força? Estava a contar com isso. Para entender a história que está no Fosse Tudo Soldado, é preciso primeiro ter o karma ou são histórias diferentes? Isso é uma pergunta muito É uma interessante. continuação? É uma continuação e eu estava à espera que Mas me colocasse essa pergunta. consegue-se ler. Eu consegui perceber. Há muitos autores que se aproveitam do facto de ter uma história para tentar ganhar mais uns trocos e espremer aquilo ao máximo. Eu, quando dei por mim, tinha quase 600 páginas no rascunho do livro, podia muito facilmente ter partido aquilo em 2 e fazer mais 2 livros e optei por não fazê-lo. Tendo isso em conta, que eu escrevo mesmo para as pessoas e não para ganhar dinheiro, tendo isso em conta, eu escrevi a história do segundo livro de forma a que não dependesse em demasia do primeiro. Eu não me deixo definir só por aquela parte de escrever. Continuo a olhar para mim como um todo porque me sinto completo. Sou um ser completo, neste momento sinto-me completo. Ou faz a minha vida que pensava que não. Mas felizmente neste momento sinto-me completo e o livro, o escrever, aliás, não só este livro, mas textos soltos e por aí fora,
ajudaram-me a perceber e a completar-me como um todo. E agora, só para terminar, eu vou-te fazer uma última pergunta e Sim. queria que tu me respondesses assim, sim ou não, se pudesse ser. E vou ler a última frase do teu Fosse Tudo Soldado. A última frase da sinopse. É da sinopse, é da sinopse. Até que ponto pode o perdão ser a nossa salvação? Acreditas no poder do perdão? Acredito porque passei muitos anos sem me conseguir perdoar a mim próprio. Eu acho que está tudo dito. E agora leiam. O Diogo vai ficar muito contente se vocês derem um feedback. Eu acho que esta noite foi muito agradável e o Diogo está de parabéns e por isso merece assim uma enorme salva de palmas.